Olá! No vídeo anterior, nós falamos do passo a passo da boa formulação de objetivos. A questão de saber onde você está, onde você quer ir, os prazos e o fazer. E isso vai nos levar ao nosso objetivo. Isso vai fazer com que você crie esse caminho. Mas é verdade que nem tudo na vida são flores. Nós vamos nos deparar com obstáculos e com dificuldades. E mesmo estando focado, esses obstáculos e essas dificuldades, se nós não estivermos atentos, eles vão nos tirar do foco, vão nos tirar dos trilhos. O que são esses obstáculos? Vamos imaginar o seguinte: você se depara com uma situação de fazer algo que você nunca fez. É uma situação externa. Você nunca fez, você não sabe. Ou você tem que aprender algo que você não conhece. Isso é um obstáculo. Esse aprender algo que eu não conheço me atrapalha. Ou eu tenho que mudar um hábito que eu tenho e que hoje está atrapalhando na direção do meu objetivo. E é simples. Se você tem que fazer algo que você nunca fez, basta começar a fazer. Se você tem que aprender algo que você não sabe, aprenda, busque o conhecimento. Se você tem que mudar um hábito, mude. É simples? Parece, mas às vezes não é, eu sei disso. Esses obstáculos, eles se apresentam de maneira externa e nós ficamos colocando a culpa, a responsabilidade no externo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, são obstáculos internos. Por qual motivo? Às vezes, nós não nos julgamos capazes de fazer esse algo. E isso faz com que internamente eu não faça. Às vezes, eu acho que os outros são melhor do que eu. Eu acredito que eu não tenho a capacidade de aprender coisas novas. E isso faz com que aquele obstáculo externo não deixe eu ir em frente. Às vezes, eu fico focado em experiências do passado, onde os meus pensamentos estão lá no passado, e eu fico repetindo erros, e eu não mudo. E olha só que interessante, eu coloco a responsabilidade no externo, porém, o que me impede é o sentimento interno. E como é que nós vamos superar esses obstáculos e mudar isso? 3 coisas básicas e simples. Primeiro, identificar. O que é identificar? É enxergar, é ver o obstáculo externo, mas identificar internamente o motivo pelo qual eu não estou conseguindo fazer isso. Eu vou te contar uma história. O que o algodão doce pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Já imaginou alguém atrapalhado por um algodão doce? Parece impossível. Em um dos cursos de formação em programação neurolinguística que eu estava ministrando, uma pessoa passou por uma situação muito interessante. Ela tinha uma dificuldade de aceitar uma ascensão. Ela tinha uma dificuldade muito grande de crescer na sua vida profissional. E ela não entendia o porquê. As oportunidades vinham, ela era uma pessoa preparada, ela era uma pessoa que havia estudado, havia buscado formação, e ela ajudava as pessoas que estavam à sua volta a ir em frente, mas quando chegava na oportunidade dela, ela encontrava uma série de desculpas e desistia. E ela não entendia o porquê. E numa atividade, num exercício, nós chegamos num algodão doce. É de rir, num algodão doce. Olha o que aconteceu. Essa pessoa, quando ela tinha lá seus 2 anos de idade, ela tinha um pai muito severo e muito crítico, e a família não tinha grandes situações financeiras, não tinha muitas condições. E o pai era severo, era uma pessoa boa, mas muito severa. E não lembro bem, num parque, num evento, várias crianças, chegou um vendedor de algodão doce e todas pediram para os seus pais: eu quero um, eu quero um, eu quero um, e junto com o algodão doce vinha, parece-me que um brinquedo junto, e ela queria aquilo, e ela: pai, eu quero, eu quero. E o pai olhou daquela forma severa e disse assim: isso não é para você, você não é igual a essas outras crianças.
e ali ficou o que eu chamo de um registro. Ela registrou, isso é para os outros, isso não é para mim. Eu não sou igual aos outros. E durante a vida toda, sentimentos internos que ela não identificava, quando vinham as oportunidades, quando vinham as situações, ela pensava assim, isso não é para mim, isso é para os outros. E ela desistia. Então, quando você identifica, você simplesmente começa a entender. E na programação neurolinguística isso se chama ressignificação. Você ressignifica o contexto. Naquela época foi assim. Hoje, a minha situação é diferente. E isso vai fazer toda a diferença na sua transformação. Segunda coisa, eu julgo ser, não a mais importante, mas ela é muito importante. É você saber o motivo do motivo. O que a gente chama de meta-objetivo na PNL. O motivo que está por trás do motivo. Porque às vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não sabemos por qual motivo nós queremos aquilo. Eu quero um carro novo, mas por que eu quero um carro novo? Eu quero eliminar peso, mas por qual motivo eu quero eliminar peso? Eu quero uma ascensão profissional, mas por qual motivo uma ascensão profissional? E eu fico preso simplesmente no aspecto que vem para os outros, ou para a sociedade, ou para o padrão, mas eu não pego o meu motivo. No livro Foco, o Daniel Goleman conta sobre uma experiência que foi feita durante o período da Guerra Fria com soldados. Os pesquisadores queriam saber o quanto um soldado resistiria atento e ligado e focado mesmo depois de horas e dias de privação de sono. E a conclusão foi a seguinte: todo aquele soldado que tinha um motivo do motivo, o superar o seu obstáculo, salvar a sua vida, ele tinha um motivo maior, mesmo depois de 3, 4, 5 dias de privação de sono, ele conseguia ficar focado, atento, porque ele tinha um motivo maior. Aqueles que não tinham esse motivo, eles caíam no sono, portanto eles desistiam. Este é o exemplo que eu tenho para te dar. Nós simplesmente, às vezes, não temos um motivo do motivo. Encontre por qual motivo você quer um carro novo. Não só porque ele é mais bonito, mas talvez porque ele vai trazer maior conforto para você e para sua família, vai te dar uma oportunidade de desempenhar sua profissão de uma maneira melhor. Pense nisso. Vamos lá. Terceiro, focado e fazer um esforço além do padrão. Quando eu me vejo diante da dificuldade, quando eu identifico o obstáculo, quando eu tenho o motivo do motivo, eu estou com condições de ir além. O que é ir além? É fazer um esforço para superar a primeira vez. Aquela situação de querer desistir. Quando eu supero a primeira vez, eu crio um sentimento interno. Poxa, eu posso superar. Aí me motiva a superar a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Mas no início o esforço ele é muito maior. E sempre no início o obstáculo é maior. Mas quando você supera esse obstáculo pela primeira vez, imagine uma superação em termos de uma energia. Quando eu supero uma primeira vez, eu adquiro mais uma energia. Vamos pensar nos jogos de criança. Eu ganho força. Então eu ganho mais uma força para o segundo obstáculo. E quando eu supero a segunda vez, eu ganho mais energia. Lembrei agora dos meus netos lá, eles gostam muito do Energemas lá, dos super-heróis que eles assistem. Ele vai pegando energias. E toda vez que você supera alguma coisa, você ganha mais uma energia. Eu vou te dar um exemplo. Em alguns treinamentos que eu ministro, são treinamentos abertos, um chama treinamento você, um treinamento de superação e de transformação, ou em treinamentos corporativos, nós temos uma dinâmica, o firewalking, o caminhar sobre brasas. Para muitos isso é normal, porque já ouviram falar, talvez para você seja assim, como caminhar sobre brasas? Isso é impossível. Aparentemente é impossível. Então isso acontece quando nós temos que nos superar. No primeiro momento eu olho e eu vejo, é impossível. E o que acontece durante a dinâmica? Quando eu explico para as pessoas do que elas têm que fazer, a primeira reação é, isso é impossível.
eu não vou fazer. Aí eu explico como fazer, como é que é possível. Nesse momento a pessoa começa a pensar diferente. É o primeiro esforço, é pensar diferente. Ela diz assim, bom, eu acho impossível, mas esse doido que sabe o que está falando diz que é possível. Então eu posso ter um esforço de acreditar e de pensar em fazer. Olha só, primeiro pensar em fazer. Aí eu faço o seguinte, eu pego pessoas que têm experiência, que já fizeram e mostro para elas, olha, eles estão fazendo. E aí aquela pessoa vem a segunda energema, vou continuar com esse exemplo, a segunda força, bom, ele falou que é possível, eu pensei que é possível, eu vi alguém fazer, eu começo a acreditar, isso é possível. Mas ainda não é o suficiente, mas eu já estou com mais energia, com mais foco. Aí eu faço o último e maior esforço. Eu vou fazer pela minha primeira vez. E aí a pessoa vai lá e caminha sobre um corredor de 5, 6, 7 metros de brasa, incandescente, chega do outro lado, ileso, sem nada, focado, com toda a força. E aí ela passa a ter um recurso interno. Eu sou capaz de superar este obstáculo. E isso traz a ela uma energia, uma força de superar obstáculos. E aí ela passa a ter um registro. Só que um registro diferente do algodão doce, um registro altamente positivo. Se eu acreditar, se eu me preparar, eu sou capaz de superar obstáculos. E tudo na sua vida, você já viu alguém se preparar, você já viu alguém se superar e superar obstáculos. E tudo que um ser humano consegue, você também consegue. E nesse momento a pessoa começa a entender, se eu sou capaz de caminhar sobre brasas, eu superei um obstáculo que parecia impossível, em outras situações da nossa vida, também é possível superar obstáculos. E a partir daí, uma coisa impulsiona a outra, um esforço impulsiona o outro e cada vez mais você vai mais e mais longe. Isso está ligado a um sistema que nós temos de crenças. O que são crenças? Crenças possibilitadoras e crenças limitadoras. Isso parece muito complexo. Crença é aquilo que eu acredito. Aquilo que, por um motivo ou outro, eu acredito. E às vezes a crença é limitante. Aquela moça do algodão, ela acreditava que ela não era merecedora. Então, nada que ela fizesse, nenhum esforço, ela conseguiria aceitar. No momento que ela mudou a crença, ela passou a acreditar, eu mereço, ela conseguiu ir em frente. Mas crença é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais extenso, e eu vou falar então no próximo vídeo, que vai ser o nosso último vídeo de conquistar objetivos, ou superar desafios. É traçar os objetivos, superar os obstáculos e criar uma crença altamente possibilitadora. Esse é o assunto para o próximo vídeo. Mas você tem uma tarefa. Tudo que você colocou como seu objetivo, você vai escrever agora. O motivo do motivo pelo qual você quer este objetivo. Você colocou, eu quero uma casa nova. Não é só porque é uma casa nova. Quais são os motivos que você quer essa casa nova? É o status perante as pessoas? Não sei, pode ser. É um conforto maior para os seus filhos? É o prazer de curtir a sua família? Esses são os motivos verdadeiros. Você colocou que quer uma ascensão na sua profissão. Por qual motivo? Só para ter uma ascensão? Ou você quer uma segurança para você, para sua família, para sua velhice, para os seus filhos? Ou você quer um reconhecimento das pessoas? O motivo do motivo. A sua tarefa é, para cada objetivo que você traçou, coloque aí 1, 2, 3, 4, sei lá eu quantos, motivos do motivo. O por qual motivo eu quero o meu objetivo. E você vai estar colocando energia, força de se superar. Eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos falar de crenças e como criar crenças altamente possibilitadoras. Você vai receber no seu e-mail o link para o próximo vídeo. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa,
Coloque aqui embaixo o seu comentário, que eu pessoalmente vou estar respondendo as suas perguntas. Quanto mais nós interagirmos, mais eu posso te ajudar. E você vai me perguntar, por qual motivo você faz isso? Eu já respondi no vídeo anterior e respondo agora. Durante muitos anos da minha vida, eu vi pessoas capazes, preparadas, com formação, desistirem simplesmente por não ter um foco ou por acreditarem que não podiam e não mereciam. Eu acreditei um dia que eu posso e que eu mereço. Eu estou fazendo. E eu quero que as pessoas também busquem aquilo que elas querem. E isso vai fazer um mundo melhor. Um mundo de pessoas que acreditam cada vez mais nas pessoas. E é isso que o nosso mundo precisa, é acreditarmos nas pessoas. E para eu acreditar em você, antes de qualquer coisa, eu tenho que acreditar em mim. Para eu ajudar você no seu objetivo, eu tenho que ter o meu objetivo. No próximo vídeo, nós vamos fortalecer as nossas crenças de mudança. Eu estou te esperando e até lá.